falar de novo, porque senão vocês vão precisar disso e não vão ter, tá? Então, vocês vão ter que fazer o repeteco, mais ou menos. Bom, a parte mais importante, como eu falei, e vou falar de novo, que agora está gravando, é que nós jamais teremos sucesso como nós queremos com o tratamento de nenhum dos nossos pacientes se nós não tivermos o apoio do professor da sala de aula comum, porque é na sala de aula comum que ele tem que se sentir com os mesmos direitos que os outros, ele tem que estar sentindo que está aprendendo e da mesma forma que os outros, então ele tem que estar incluído ali. O professor da sala de aula comum é o principal elemento para o desenvolvimento de qualquer criança com qualquer tipo de síndrome ou transtorno. Para isso, esse professor tem que estar preparado para saber dar uma aula inclusiva. E uma aula inclusiva precisa que ele garanta que todos os seus alunos, sem exceção, estejam todos os dias aprendendo alguma coisa a partir do ponto que cada um sabe. Então, isso é importante. Então, ele tem que saber, a minha aula, eu estou conseguindo garantir que todos os meus alunos estejam satisfeitos porque aprenderam alguma coisa naquela aula a partir do que ele sabia. Se não estão, a minha metodologia tem que mudar. Então, para isso, ele tem que aprender a descobrir em cada aluno seu, independente de ser neurotípico, autista, TDAH, qual é o ponto de entendimento de cada um dos meus alunos na minha matéria. Esse é o primeiro ponto que o professor de sala de aula regular tem que saber. Tem que descobrir o ponto de entendimento. Porque não adianta ele querer dar uma aula de raiz quadrada e na sala dele tem um aluno que está no nível de soma e subtração. Nem sabe multiplicar ainda, nunca vai extrair raiz quadrada. Então, ele tem que ser o ponto de entendimento de cada um. Aí ele vai dar aula, ele tem, então, que aprender uma metodologia inclusiva, que, em poucas palavras, é o seguinte, a aula dele tem que ser temática. Toda aula inclusiva tem que ser temática, porque você tem gente ali que está no nível do terceiro ano, no nível do sétimo, no nível do nono. Então, a sala tem que ser... A aula é temática. O tema é, por exemplo, sistema solar. Então, todos os alunos, desde aquele que está no nível de alfabetização até o nível da sala mesmo, que, digamos, seja nono ano, estão aprendendo sistema solar. Aí ele divide o pessoal em grupos operativos para trabalhar. Nossa aula hoje é sistema solar. Aí distribui para cada grupo um roteiro sobre o sistema solar, e em que os alunos vão sozinhos estudar o sistema solar. Então, a aula é sempre em estudo em grupo. E o professor faz uma explicação geral sobre aquele tema e vai de grupo em grupo, tirando dúvidas, observando a aprendizagem de cada um, dando dicas, etc. Aí colocando um aluno que está mais adiantado para explicar para um aluno que está mais atrasado. O roteiro de cada um é dentro do seu nível de entendimento. Aí tem várias técnicas que a gente usa, mas, em suma, todos os alunos estão trabalhando a sala de aula inteira como protagonistas da sua própria aprendizagem. Aula inclusiva só funciona assim. Aula inclusiva com os alunos em fileira é impossível, não tem como. Aliás, nenhuma aula tem como, porque você não tem como saber se todo mundo está aprendendo. Então, esse é o detalhe. Então, nós temos que fazer isso. Esse professor tem que ser preparado por nós para entender que o desenvolvimento da autonomia e da intelectualidade do conhecimento dos alunos depende exclusivamente dele. Outra coisa, esse professor tem que saber que, se a sala de aula dele tem 30 alunos, ele tem 30 alunos. Ele não pode dizer, quantos alunos você tem na sua sala? Eu tenho 27 alunos e 3 incluídos. Não, ele não tem 27 alunos e 3 incluídos. Ele tem 30 alunos. Então, no dia que o professor conseguir falar quantos alunos ele tem, sem dizer que tem tantos alunos e tantos incluídos, ele começou a ser um professor que nós precisamos, um professor de inclusão. Enquanto ele falar... Oi, diga. O senhor falando, né, agora sobre essa situação do grupo operativo, da adequação do nível de aprendizagem de cada criança, apesar de não ser professora, né, ser psicóloga, mas eu fiquei pensando,
quando o senhor vai preparar, quando vão preparar essas aulas, né, as ACs, né, que se chamam, acredito que é isso, as atividades, com todas, pedagogo, psicopedagogo na sua escola, todo mundo em grupo, tem um tempo e o dia específico, porque isso deve demandar muito tempo, né, dos professores para essa adequação nesse nível que o senhor está dizendo. Depois, para não cortar a sua fala, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, dessa situação do preparo, como é que vocês dividem esse tempo, como é que é feita essa preparação para chegar a um nível desse de organização, assim, de metodologia. Certo. Olha só, a preparação atualmente é feita por cada professor, a aula, a adaptação é feita por cada professor na preparação da sua própria aula, tá? Ele, ao preparar a aula, em vez dele preparar uma aula para dar geral para todo mundo, ele prepara roteiros nos 3 níveis. Então, por exemplo, ele tem vários alunos, 28 alunos que estão no nível do 8º ano e tem 2, 3 alunos que estão no nível de 3º ano. Aí ele prepara um roteiro no nível do 3º ano, um roteiro no nível do 8º ano e distribui os roteiros para as... Entendi. E ele vai de grupo em grupo acompanhando. Ou dificuldade na adaptação do tema, né? O tema é um só, mas como ele vai abordar o tema, isso é que está tomando mais tempo de cada professor que está fazendo isso. A minha proposta, que está no meu livro de inclusão, foi uma proposta que eu mandei para todas as editoras de livros educacionais, que as próprias editoras fizessem nos seus módulos inclusivos, que aí o professor não teria trabalho de fazer a adaptação. Os módulos seriam de folhas destacáveis desses alunos, e então, a cada unidade de ensino, o professor diria, em matemática, esse aluno, eu vou tratar desse tema, mas o nível dele é o nível do 3º ano. Então, ele baixaria da editora as folhas daquele tema que ele vai dar para a turma toda, que o tema tem que ser um só, mas com exercício do nível do 3º ano para aquele aluno. Na unidade seguinte, aquele aluno adiantou tanto que já está no nível do 4º ano, aí ele já baixa aquilo da editora no nível do 4º ano. As editoras não concordaram até agora em fazer isso, as editoras todas que eu mandei. Tem 2 que já estão começando a analisar e querem fazer isso para o ano que vem, para daqui a 2 anos, que são 2 editoras do sul do país. Quando a gente tiver isso, vai ser bem mais facilitado. Por enquanto, cada professor tem que fazer essa adaptação. Dá trabalho, tá? Mas, segundo vários professores, o trabalho é só no início, depois fica mais fácil de fazer a adaptação. Eu faço sempre. Quando o professor não consegue, eu fui e faço. Eu já substituí professores exatamente para fazer essa adaptação. Um de geografia que eu substituí durante 2 semanas foi exatamente fazendo isso, né? Para mostrar como se faz. Mas o ideal é ter um módulo preparado, já que aí você não tem milhares de professores fazendo o mesmo trabalho. Você tem uma editora fazendo um trabalho para milhares de professores usarem. Tá? Mas isso está difícil ainda a gente conseguir convencer as editoras disso. Tá? Mas eu estou insistindo. E agora, uma das tarefas nossas assim que terminar essa pandemia, é reunir com essas 2 editoras do Sul, para ver qual delas que está a fim de assumir esse papel. Vai ser ótimo, porque a editora que assumir, todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer comprar os livros dessa editora, é óbvio, né? Então, é burrice quem não quer, né? Que vai ser bem mais fácil. Aí, então, vai facilitar. Por enquanto, o trabalho, André, é individual. Cada professor fazer essa adaptação. Tá? Esse é o detalhe. Então, esse é o trabalho principal para nós. Tá? Principal, nós dependemos desse cara. Então, esse cara é fundamental para a gente. E nessa sala de aula comum, então, o nosso foco passa a ser, além da nossa clínica, tá? E além do atendimento de educação especializado, a sala de aula, assim como é a casa dele. Nós temos esses 2 focos que nada tem a ver teoricamente com a gente, mas que tem, porque interfere diretamente no trabalho que nós estamos fazendo, né? Então, o nosso foco, sala de aula, entra mais um detalhe aí. Qual é o detalhe? A lei de proteção do autista, que eu já comentei. Não falei da lei, mas falei da necessidade que todo autista tem direito ao mediador, né? Que chama-se de um profissional especializado. Na lei está, todo autista, caso haja necessidade, tem direito a um profissional especializado acompanhando ele nas atividades escolares. Esse profissional eu dei o nome de mediador. Pois bem, aí esse mediador
é que, se não for feita a especificação de qual é a função desse mediador, ele vai destruir a possibilidade desse autista vir a ter autonomia um dia. Porque eu tenho visto em muitas escolas, já que é obrigatório, um cara sentado ao lado do autista o tempo todo na sala de aula. Está o autista ali e tem um cara sentado ao lado dele. Aí eu pergunto, quem é esse cara? É o mediador. Ou com outros nomes, né? Tem vários nomes que dão aí. Professor, o caso Alba, bom dia. Oi, Bruna. Lá mesmo, quando eu cheguei, já cheguei na meada do ano passado. Quando eu cheguei lá, mostraram para mim um cuidador. Cuidador é diferente, é outra coisa. Vou saber, ele tinha só um cuidador, que era uma pessoa para olhar, e no momento da fadiga ou da irritabilidade dessa criança, ele tinha que, domar esse menino, acalmá-lo. Só que a calmaria dele fazia mais a criança se irritar ou ele entrar algum estereotipo que ele tem. Ele bate uma caneta, pega qualquer objeto e ficava horas e horas ali paradinho, fazendo um som, alguma coisa assim. Então, a minha dificuldade foi conseguir trazer ele sempre para próximo, né? Então, eu percebi que, em vez daquele cuidador, daquela pessoa estar ali, também eu não culpo tanto, assim, ele colocou porque ele é algum parente de algum político, porque ele vai receber o dinheiro dele, está fazendo uma faculdade, precisa daquele dinheiro. Uma vez ele desabafou chorando mesmo, chorou, na frente de todos em uma reunião, que eu achei aquilo ali aterrorizante num primeiro momento, e ele disse, eu não gosto dele, só estou aqui porque eu preciso do dinheiro. Ele não é para estar aqui, quer dizer, ele tinha que estar ali, ele sendo o cuidador, mas o menino não era para estar ali, ele era para estar lá em algum manicômio, alguma coisa, não sei, não entendi, ou na casa dele, sendo medicado. Na realidade, ele queria que dopasse esse menino. Eu, no momento, fiquei, assim, em choque e disse a ele, não entendi, você está dizendo que ele não é para essa criança estar aqui? Então, ele vai estar aonde? Aí ele pegou e falou assim, você acha o quê? Que todos os dias eu apanho aqui. Mas aí eu disse assim, houve uma conquista? Mas ele não gosta de mim. E como é que você sabe que ele não gosta de você? É aquele tipo assim, é muito complexo, entendeu? Até às vezes parece, ele não tem limite. Foi isso que ele me disse. Disse que o menino não tinha limite e que eu estava chegando e ainda não conhecia essa criança. Eu disse assim, primeiramente, eu vou ter que conhecer, claro, mas para isso eu vou ter que conquistar. Eu tenho que criar uma confiança, um vínculo com ele. Então, vai demorar. Eu não estou dizendo que eu vou fazer milagre, não, meu filho. Eu só estou dizendo que ele está, não sei se é o lugar certo, se não é o lugar certo. Eu sei que ele está aqui. Então, eu vou fazer de tudo para que esse lugar seja um lugar propício, agradável para ele. Se em casa eu descobri que ele era preso, só um instante, preso, ele desaprendeu tudo, mentira, ele não desaprendeu. Eu percebi que ele não é alfabetizado, mas ele dizem que ele tem um olhar, falam assim, né, fotográfico. Ele tem coisas que ele ama. E aí, quando eu percebi que as pessoas não, ninguém nem queria saber o que ele estava sentindo. É birra, é falta de alimentação. Birra. Nesse caso, tem crianças que a gente fala assim, ele é birra, eu boto ele de castigo sentado. Sim, queria que o menino ficasse sentado em uma mesa fazendo as tarefas. Em momento nenhum ele conseguia, sei lá, era um quebra-quebra. Ele não sentava. Aí queriam que eu fizesse isso. Eu disse, espera aí. Primeiramente, eu vou ter que descobrir o que ele tem. Ele não queria nem que ninguém tocasse ele. Cadeira para ele era como se tivesse espinho. Eu percebia que ele gritava e ficava muito nervoso, se balançando todo, irritado e se debatendo em alguma coisa. Eu tinha medo, ele muito branquinho. Então, as marcas ficavam no corpinho dele. Então, no momento que eu consegui trazer ele, quer dizer, essa confiança, eu tive esse vínculo com ele, que ele deixou eu estar tocando. Eu, na minha fala, falava sempre para ele, não vou te machucar. Eu estou compreendendo o que você está falando comigo.
A gente tem que ter diálogo. Você tem língua, eu comecei a mostrar para ele, você tem boca, você fala. E eu vou te entender. Aí, no momento que eu comecei, entendeu? A concentrar ele, ele sentou comigo. Senta. Sentou, olhou, olho no olho. A todo momento ele tirava, disse, tudo bem, tá sentado aí? Vou te dizer. Aí eu falava bem assim, igual criança, como a gente trata a criança. Muito feio. Não tô te compreendendo. Então você vai se fazer compreender, tá bom? Ele, ok. Tudo ele é ok. Aí ele falava, Alba, Luz, ele fala o nome dele assim, né? Raiva. Raiva, e ficava batendo. Eu disse, calma, o que você tem? Ele falava, mamãe. Então, era alguma coisa que ele estava trazendo lá, não sei da onde que ele trazia. Não sei se foi de casa, não sei se foi outro dia, não sei se alguém falou algo que ele não gostou. Eu não sei, eram coisas assim do passado, agora, presente. Alba, olha só. Tem que lembrar uma coisa. Porque você está empolgada com o que você está fazendo, mas você tem que lembrar de um negócio muito importante. Tudo que você está fazendo está certo. Só que tem que lembrar, e todos nós temos que estar lembrados disso, porque a gente está vendo a empolgação de Alba do trabalho que ela está fazendo. Só tem um detalhe. Você não pode... Você não é eterna. Você não vai ficar com ela o tempo todo. Então, tudo que você está fazendo está certo, mas está errado. Deixa eu dizer por quê. Tá? Eu sei disso. Está certo, mas está errado, porque nós temos que não ser necessário. Nós temos que fazer um trabalho para nós não sermos nós necessários àquela criança. Então, o trabalho mais importante que nós temos que fazer é nos tornar desnecessários. Isso é a coisa mais importante que nós temos que fazer. E é o mais difícil, porque é um desafio tremendo. Isso que você está fazendo, todos nós queremos fazer, não há dúvida, é um trabalho maravilhoso, desgastante, e os outros não querem fazer, mas o que a gente tem que fazer agora é a gente não precisar da gente fazer isso. E, nesse caso, a gente já sabe o que a gente tem que fazer para não precisar da gente fazer isso, que é o quê? Aquele protocolo de redução desses sintomas. Então, enquanto não reduzir esses sintomas, só você lá nesse lugar vai conseguir fazer ele avançar um pouco. E vai adiantar? Não. Porque quando você sair, ele vai continuar avançando? Não. Então, eu não quero desestimular você, não. Eu apenas estou dizendo o desafio nosso é conseguir convencer a quem cuida dessa criança, ao responsável por essa criança, a seguir um protocolo de tratamento para que ele possa se desenvolver independente do trabalho que você está fazendo. E, para isso, ele tem que reduzir os sintomas, senão as pessoas não vão ter paciência de fazer o que você faz. Muito difícil uma pessoa se dedicar como você está se dedicando. Então, a gente não pode, a gente tem que ter as pessoas com essa dedicação, com esse amor, com essa relação, com essa empatia, mas é real? A gente encontra isso? A gente não encontra isso. Seria a junção do profissional com a instituição? Não entendi. Seria o quê? Seria a junção do profissional com a instituição? Com a família, principalmente. Não é com a instituição, com a família. Porque o que nós precisamos é que a família seja convencida a fazer o tratamento correto para reduzir os sintomas. Reduzindo os sintomas, a instituição vai parar de dizer eu quero que esse menino venha medicado, como o Alba falou. Eles querem que ele seja medicado dopado. Na realidade, eles querem o quê? Dopado. Então, não adianta a gente estar, por exemplo, nós, professores, nós, instituição, nós, terapeutas, nós precisamos é que a família concorde em reduzir os sintomas para que essa criança seja, como eu coloquei no meu livro, escolarizável. Ou seja, ela possa entrar em qualquer escola e os profissionais educacionais que estão na escola não fujam dessa criança. Elas consigam se relacionar com essa criança. Aí fica um pouco mais fácil nós fazermos a formação desses profissionais de sala de aula comum e também os do AEE. Né? Mas primeiro nós temos que insistir naquele processo terapêutico. Temos que reduzir os sintomas da criança para ela ficar uma criança escolarizável e praticamente normal. E isso não é impossível, porque eu vejo pela parte, todos, não tem nenhum meu que não tenha reduzido os sintomas.
e ninguém lá faz milagre. A única coisa que a gente faz é insistir com o tratamento, como eu falei, aquela sequência toda, tá? Naquela sequência. Então, aquela sequência é importantíssima vocês terem. Tá? E agora, por exemplo, nessa parte que nós estamos vendo, que é o processo de reabilitação, aí nós precisamos agora focar nessas necessidades dos atendimentos dentro do foco que a gente colocou, que é a sala de aula. Porque os nossos focos têm que ser esse: família, sala de aula, atendimento à educação especializado e nossa clínica. Agora nós temos que focar a sala de aula, porque sem ela, nenhum dos trabalhos nossos vai dar um andamento correto. Então, a gente passou agora para qual? O mediador, quando o Alba falou, o cuidador. Cuidador é o quê? O cuidador, que já é obrigatório, mesmo antes da lei de proteção do autista, é para qualquer criança que não tenha condições de se alimentar sozinho, de ir ao banheiro sozinho. Tá? Então, essas crianças têm, a instituição tem a obrigatoriedade de colocar um cuidador para ela. Esse cuidador, pela legislação, nada tem a ver com a educação. Nada tem a ver. Ele é apenas para cuidar da criança, para, às vezes, até conter, segurar para ela não bater em ninguém, levar para o banheiro, levar para a comida, só isso, mais nada. Então, os professores da sala de aula comum têm que ser treinados para saber que o cuidador não é o professor da criança. Não tem nada a ver com a tarefa escolar. Não tem nada a ver com o dever. Não tem nada a ver com a explicação do dever. O cuidador é analfabeto. Ele pode e deve ser analfabeto. Porque ele sendo analfabeto, ninguém vai poder exigir nada dele que está fora do que ele precisa fazer. Então, o cuidador não tem que ser professor, não tem que ser nada. De preferência, analfabeto. É um exagero, mas para a gente deixar bem claro que ele não pode ensinar a criança. Ele não tem que estar ali. Porque se ele ensinar a criança, acabou a caracterização que nós colocamos a criança numa sala inclusiva. A criança vai perceber que é inferior. Ela precisa de alguém do lado dela para ensinar o que os outros estão aprendendo com aquele professor na sala de aula comum. Aí veio a lei de proteção do autista e estragou mais ainda a coisa, porque exigiu um profissional especializado ao lado do autista. Aí a gente entra na sala, tem um cara ali ao lado dele. Aí você vai ver por que o seu autista não está desenvolvendo. Aí você vai visitar a escola e olha lá, está ele do lado de um cara. E o professor está falando, os outros falando para os outros, e esse cara que está do lado é quem está dando aula para o cara. Está explicando a conta a fazer, está tomando o dever, está fazendo a tarefinha. Aí você olha e diz, agora eu entendi por que eu não consigo fazer ele ser autônomo. Ele tem uma babá, ele tem o tempo todo uma babá do lado dele. Então, esse é um detalhe que está estragando tudo. Então, nós temos que ver que o pior é que quase todas as escolas do nosso país estão colocando esse mediador, obrigado pela Lei de Proteção do Autista, como professor auxiliar do autista. Gente, não pode ter um professor a mais na sala. Não pode. E o pior, aqui no estado da Bahia, o Manual de Educação Inclusiva do estado da Bahia colocou o seguinte: todo aluno autista que tiver necessidade terá um profissional especializado ao seu lado, que será o encarregado do ensino dele. Mas não pode, aí colocaram lá, como é ilegal, mas não pode ser caracterizado como um segundo professor, como o professor do autista. Para evitar isso, de vez em quando, o professor, esse auxiliar, tem que substituir o professor da sala de classe comum e o professor da sala de classe comum vem dar a explicação para o autista. Está no Manual de Educação Inclusiva do Estado da Bahia, essa barbaridade. Isso é um erro crasso. Não pode acontecer um negócio desse. Eles erraram, foi o único erro, porque o manual está perfeito, as leis estão perfeitas. Esse foi o único erro que eu vi, que estraga todo o nosso trabalho terapêutico com a criança, porque ela fica acostumada a ter uma babá. E ela fica inferiorizada. Por mais que você eleve a autoestima dela na sua clínica, essa criança, quando chega na sala de aula, a autoestima dela baixa, porque ela se sente inferior. Ela vê que os coleguinhas estão tendo aula com o professor e ele tem que ter esse cara do seu lado para dar aula para ele. Então, é mais uma coisa que nós temos que fazer. Diga, Alba.
Eu tive uma experiência um ano passado aqui em Ilhéus. Aqui chama de coensino. É um profissional. Coensino. É o erro. Tá Uma errado. pessoa, né? Só que agora é assim, essa pessoa, ela fez algum curso dado pela prefeitura. Vamos dizer, se for autismo, dá um curso assim qualquer de 1 a 2 semanas. Aí essa pessoa já está apta a ficar com esse aluno. Eu fui professora de uma sala co-ensino. Co-ensino tá ilegal. Não é legal, é ilegal. Aqui, Ilhéus, é assim, até hoje. É ilegal. Não pode ter... Aí o professor, aqui é por disciplina. Tá errado. Essa co-ensino, no dia que ela faltar, dar uma dor de barriga, alguma coisa, esse aluno não pode estar na sala. Só pode estar na sala no dia que essa co-ensino estiver. Totalmente ilegal. É ilegal. Não pode ter um segundo professor numa sala de aula porque você destrói a educação inclusiva. A educação inclusiva tem que o aluno sentir que o professor dele é o mesmo dos outros. Então, isso foi feito porque o professor da sala de aula não sabe alcançar o aluno incluído na sala dele. Em vez de nós ensinarmos ao professor como alcançar o aluno, nós estamos botando um segundo professor na sala de aula. É a mesma coisa que levar ele para ter aula numa instituição especializada. O professor... Acaba com a educação inclusiva. Diga, mesmo. Eu trabalho numa escola pública e a orientadora do coensino, ela fez especialização na área pode ser de autismo, de alguma especialidade, né? E eles atendem uma vez por semana em uma sala por 30 ou 40 minutos aquele aluno que tem o problema, né? Isso. A dificuldade para estar auxiliando depois em uma reunião com os professores como ajudar aquele aluno. Aí está certo. Os nossos são assim. Assim está certo. Isso está certo. Agora, o co-ensinador estar ensinando está errado. O co-ensino, assim como está sendo feito, está certíssimo. Porque aí está fazendo o quê? Está treinando, está alimentando o professor. Uma mediação, né? Da maneira que ele tem que agir em sala de aula com aquele aluno. E aí a gente pode, no coensino, fazer o treinamento das metodologias inclusivas. Aí esse pessoal isso ela leva. Pode ensinar metodologias inclusivas para o professor da sala de aula comum, que aí fecha tudo. Aí está tudo ótimo. Esse é o papel dela. Aí ela leva para atividades de língua portuguesa, de geografia, para que a gente possa trabalhar. É o pessoal do coensino ter acesso à metodologia inclusiva e aproveitar, já que eles fazem essa reunião, passar as metodologias inclusivas para os professores da sala de aula comum. Aí está tudo fechado, aí vai dar tudo maravilhosamente bem. Aí vai ser perfeito. Agora, e ajuda muito, porque tem muitos professores que não têm aquela habilidade nem se preocupam tanto. A gente não pode reclamar que eles não saibam. Porque ninguém foi, né? É verdade. Agora, tanto que quando eu fui para lá no Rio Grande do Sul, todas as escolas que a gente fez a formação dos professores ficaram empolgadas com a metodologia inclusiva. E essa que eu falei, todos os professores quiseram ser treinados, foram treinados e estão maravilhosos. Agora não, né? Está todo mundo em casa. Mas estão maravilhosos, achando maravilhoso. Então, ótimo. O ensino assim é fundamental. Aí é espetacular. Aí funciona. Mas a gente tem que tomar cuidado com a realidade que está acontecendo nas escolas, que é ter um professor ao lado do cara. Não pode. Então, esse cara que está ao lado do autista, eu sempre, quando eu preparo eles, como eu preparei numa faculdade lá no Pará, que os mediadores lá, ou os co-ensinadores, por exemplo, lá, aliás, não, aí esse garoto é aquele que acompanha inicialmente o autista para fazer a relação do autista com o professor regular, ou seja, estabelecer a relação dele e estabelecer a relação dele com os colegas. Estabelecendo isso, ele sai da sala e o autista já está autônomo na relação com o professor regular e com os colegas. Aí é só esse período, né? Então, esse camarada é o que pode, assim que ele está dispensado, ele pode ser do coensino, porque aí ele pode já se juntar a esse grupo para ajudar o professor a fazer, por exemplo, as adaptações, mas não ele adaptar, ajudar os professores em geral para as adaptações, as metodologias, atividades conjuntas com todos os alunos, para todo mundo fazer a mesma coisa. Então, isso é fantástico, aí é espetacular.
Agora, então, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo isso, se usado incorretamente, destrói o nosso trabalho com as crianças que nós estamos A atendendo. intenção é essa, que o aluno ele não se sinta isolado, Nem porque isso. eles fazem as atividades, né, Ele tem que junto com os outros. Exatamente. Então, por exemplo, nessa metodologia inclusiva, ele está sempre com os outros, porque ele está sempre num grupo de outros 3, outros 4. Tá? E, por exemplo, olha só uma coisa, às vezes ele é o cara que está ainda no nível imediatamente pós-alfabetizado, numa sala do 9º ano. Tá? Então, o que a gente faz? Em diversas ocasiões, o professor, que é o professor da sala, entrega a um dos alunos do 9º ano que está no grupo dele, tá? A mesma tarefa que ele. É o mesmo sistema solar. Né? Só que a tarefa desse aluno do 9º ano, as perguntas, ele diz, essa você guarda e resolve em casa. A sua agora é igual a do outro. Aí ele recebe todos os planetas ali para pintar, para escrever o nome, não sei o quê. É sistema solar. Eu trabalhei muito assim, através dessa orientadora. Aí esse nono ano, esse cara do 9º ano está ao lado do aluno especial e está... Ah, que bacana. Ué, você tem a mesma tarefa aqui? Lógico, é sistema solar, nós estamos aprendendo a mesma coisa. Ficam super felizes, realizados. E nós conversamos com os alunos antes. Exato. É muito bom, viu? Esse 9º ano, por exemplo, a primeira vez que eu fiz, eu mandei ele dizer, olha, peça explicação a ele. Aí ele disse, é. Como? Você que se vire. Aí chegou na hora, ele está sentado ao lado, olhando pelas câmeras, né? Aí ele pegou e perguntou ao aluno, como é que você consegue pintar sem borrar? Porque era pintura, né? Era desenho. Aí ele não era alfabetizado ainda, esse menininho ainda, né? Aí o garoto, você não sabe não? Você não sabe não? Que ele ainda estava com a fala ainda assim, né? Aí ele disse, não. Aí ele pegou na mão do menino do 9º ano e ensinou a ele como pinta sem borrar. Gente, nessa hora eu vi as lágrimas no menino do 9º ano, tá? Porque ele se sentiu o máximo. Ele disse, meu Deus, eu consegui fazer ele achar que está me ensinando. Que coisa bacana. E o mais bacana foi de tarde, que a mãe do menininho liga para mim, professor Roberto, o que aconteceu com o Lucas? Aí ele disse, o quê? Nossa, ele chegou em casa todo alegre e feliz, pulando de alegria, disse que ele conseguiu ensinar ao colega dele que ele achava que era muito mais inteligente que ele. Eu disse, já sei o que foi. Aí contei para ela, né? Então a gente passou a fazer isso disfarçadamente, né, em diversos momentos. Aí a autoestima desses caras que estão ali, e não só do aluno especial incluído, não. A autoestima de todo mundo sobe. De todos. Eles ficam super felizes. Todos. Aí a gente leva um susto na nossa clínica, porque o garoto chega na clínica completamente empolgado. Tá? Aí a gente vai, como a mãe recebeu, né? Todo empolgado, e a terapeuta dele, que foi minha aluna também, no dia seguinte, gente, a mãe de Lucas me falou que ele deu um salto. Realmente, quando ele veio aqui na clínica, tudo deu certo. Toda a terapia assim, deu certo. Tem professores que não estão abertos, né? A gente tem que insistir nisso, né? E aí, esses professores que não estão abertos a essa nova metodologia, não fazem, eles você dá aula assim desse jeito e pronto. Aí esse aluno, quando a gente entra na outra aula, diz que não gostou. Eu tinha uma aluna de síndrome de Down, né? Diz que não gostou e faz careta do professor e tal, porque já sabe que a gente trabalha para ajudá-los, né? Não, fantástico. Aí, então, nós dependemos de que isso funcione. Então, pode não ser o nosso papel, mas nós temos que insistir que esses professores sejam atualizados, né? Tem uma formação continuada para isso, né? Porque se não tiver essa formação, não tem jeito. Porque não adianta, eu até digo, eles não têm culpa porque não foi dado isso em pedagogia, não foi dado isso muito menos em licenciaturas. Na licenciatura, o que se dá de pedagogia é ínfimo, né? Então, realmente não tem. A gente só vê professor assim, aqueles que fizeram magistério, que não existe mais, né? Aqueles professores que fizeram magistério têm toda essa técnica, tem toda essa criatividade, porque não precisa nem ler. Tem criatividade para fazer isso. Eu fui agora em Passo Fundo, eu acho que é a única escola do Brasil que mantém curso de magistério. Tá? Aí eu fui, uma escola grande, né?
Aí eu fui dar a palestra para todos os alunos, né? Foi uma palestra longa, que foi com debate e tudo, todos os alunos de magistério. Nossa Senhora, eu nunca tive tanta pergunta e participação de gente que está sabendo o que está fazendo, porque eles lá têm o colégio na própria instituição, né? E esses alunos de magistério, eles são os recreadores das crianças. Então, eles estão em contato permanente com as crianças todas durante os intervalos, os recreios. E, além de recreadores, eles vão auxiliar os professores nas salas de aula. Então, eles têm prática o tempo todo. O magistério é assim, né? Prática o tempo todo. Infelizmente, acabaram, né? Ou seja, o que a gente tinha de melhor em termos de educação e que seria agora fantástico para a gente recuperar essas crianças todas. Já pensou você saber, você está com a criança na sua clínica e você sabe que quando ela for para a aula no dia seguinte, tudo que você está fazendo vai ser reforçado? É outra coisa. Agora, só vai ser reforçado se você tiver professores bem preparados. E aí nós acabamos sendo nós que temos que preparar os professores. Não tem jeito, né? Mas é isso, o nosso trabalho tem que ser esse mesmo, né? Aí mais coisa que a gente tem que fazer é dizer ao professor que está reclamando, que está resistente, por que o aluno está ali na sala dele. O aluno está ali na sala dele porque ele tem que olhar para o lado e ver que quase todos os alunos que estão ali são normais. Que aí o cérebro dele vai copiar aquela dita normalidade e vai ajudar na recuperação dos sintomas dele. Então, é por isso que existe educação inclusiva, para ele se sentir igual a todos e o cérebro dele fazer de tudo para fazer com que ele seja igual mesmo, que ele copie mesmo. Agora, professor, diga, quem é? É muito rico isso que você está dizendo, porque na psicologia a gente fala de uma simbologia, né, do que os que estão em condução desse sujeito, desse ser humano que chega para essa vivência, né, no espaço ambiental, é de que nós que fazemos esse ambiente, compomos esse ambiente, por exemplo, a gente sempre diz isso na psicologia, assim, né, quando existe essa situação, que toda mãe, quando ainda está com o filho, ainda em gestação, nós já prospectamos e elegemos um lugar, construímos um lugar que essa criança vai ocupar. Então, assim, dentro do caso da inclusão, nós construímos um lugar que aquela criança tem que ocupar, e é um lugar de diminuição, é um lugar de diferença, é isso que o senhor está dizendo. E esse ser humano, ele incorpora isso, e ele se acha dessa forma, e se conota como essa pessoa incapaz. Exatamente. Então, esse é o problema. A gente tem que desconstruir essa inferiorização e construir ele ser igual. Ele é diferente, porém, ele tem as mesmas possibilidades, os mesmos desenvolvimentos, todos são diferentes, né? É como eu falei com o menininho que foi ser atendido por mim na clínica lá em Passo Fundo, que ele chegou e disse, não, eu sou microcéfalo, autista e tenho TDAH. Eu só tinha essas 3 coisas, né? Aí eu não entendo, eu não aprendo nada, né? Aí comecei a fazer um monte de teste com ele, né, de propósito, vendo pontos de entendimento, e lógico, quando eu descobri o ponto de entendimento, ele resolvia tudo, escrevia jeitinho. Aí eu mostrei os testes para ele. Olha, você me disse que você é microcéfalo, autista e TDAH, né? Cadê? E que não entende nada. Você sabe matemática. Ah, professor, mas isso aí eu sei. Então, isso é matemática. Você sabe. Tá? A partir do momento que você sabe matemática, você vai se desenvolver aos pouquinhos para tudo. Esqueça onde está o seu professor. Você sabe interpretar o texto e você leu isso aqui e disse, mas o senhor botou uma frase fácil para mim. Então, você sabe interpretar texto, então você sabe português, você sabe interpretar. Você sabe tudo, cara. Você não tem dificuldade nenhuma. Cadê a sua microcefalia? Aí a mãe disse que todo mês vai medir, porque o médico diz que ele tem uma frequência menor e tudo. Digo, esse médico deve estar maluco, cara, porque você prefere ter a cabeça um pouco menor, como sua mãe diz que você tem, ou prefere ter cabeça de cearense? Aí eu tive que usar essa situação, né? Ainda bem que não tinha nenhum cearense na hora ali, e eu acabar comigo nessa história. Mas ele achou graça, tudo. Já pensou de cabeça grande? Pois é, muito melhor. Então, você está todo normal. Uma semana depois, quando ele foi nessa clínica para ser atendido pelo fono, ele soube que eu estava lá, saiu correndo para a minha sala, né? Entrou na minha sala, disse, professor,
eu não sou mais microcéfalo, não sou mais autista e não tenho mais TDAH. Viu que bacana? Você não é mais nada, você é uma pessoa como outra qualquer, você é seu nome. Quem perguntar o que você tem? Eu tenho meu nome, quando sua mãe, que a mãe falou, né? Não, ele não é não. Eu falo sempre o nome dele. Não ponha nenhum rótulo no testa dele, não. Senão ele vai incorporar esse rótulo e vai ter uma dificuldade tremenda de se desenvolver. Então, esses são os detalhes. Se a gente coloca um rótulo, e o rótulo, às vezes, é colocado simplesmente porque o aluno está na sala de aula e o professor está dando aula para os outros. Autorrotulou. Ele se autorrotulou, porque ele está vendo que está abandonado. Eu sou diferente. Eu sou inferior. Eu sou incapaz, como o André falou. Então, esse é o detalhe. O nosso desafio é complicado. Nosso desafio é bravo. Viu? Por quê? Porque não estão formando essas pessoas. Agora, pelo que eu vi lá nesse colégio de Passo Fundo, aquele pessoal de magistério, não precisa ninguém ensinar, não. Não precisa ninguém ensinar nada disso. Eles vão criando. Eles têm capacidade criativa, porque eles repararam que em vários locais que eles estão em determinados povoados, etc., são eles que são os responsáveis pelo desenvolvimento de todas as tecnologias e metodologias para desenvolver a criança. E não tem ninguém para ele pedir socorro, então ele acaba desenvolvendo uma coisa dessas. Como essa que Merijane falou que faz lá, né, que é aquele negócio do garoto mais inteligente, ou seja, um nível mais elevado, receber a tarefa do nível mais baixo e trabalhar junto com ele como se tivesse aquele mesmo nível de conhecimento e todo mundo cresce e desenvolve. E a gente só vê sucesso aí nas nossas próprias terapias, seja ela que escolha. Né? Então, esse detalhe é que a gente precisa ter esse conjunto. Né? Esse conjunto precisa o quê? Formações continuadas. Então, a gente precisa ter formações continuadas, todos tomem conhecimento de qual o seu papel no conjunto. Aquela história que a gente sabe, nenhum de nós tem condição de sozinho desenvolver uma criança. Não pode. Nós temos que estar com o conhecimento das terapias dos outros, dos processos terapêuticos dos outros, para a gente até indicar, não, está precisando mais agora daquele processo, está precisando mais daquele processo. E, em conjunto, a gente se reunir e ver, estudar o caso, para cada um dar uma opinião de qual é o ponto que deve ser mais reforçado para que aquela criança tenha um desenvolvimento melhor. Né? Em relação a essa inclusão, outra coisa super importante que eu coloquei aqui para lembrar é que o bullying é um elemento atrapalhante, sabotador de tudo isso que nós estamos falando. Então, a gente sabe que o bullying é uma coisa negativa, mas a gente sabe também que muitas instituições fecham os olhos para o bullying. E o fechar os olhos para o bullying é um problema, é um crime hoje, né? É considerado uma irregularidade, mas as pessoas estão ignorando. Eu tenho visto isso muito, muito, muito. Eu vejo na minha escola, que é pequena, a gente tem que estar atento o tempo todo para o bullying, porque vacilou, surge o bullying. Então, a gente tem que estar atento o tempo todo, tem que estar fazendo assembleias de classe o tempo todo, reunindo as próprias crianças, né, para evitar isso. E outras escolas, o pessoal não quer ter esse trabalho. E não tendo esse trabalho, nós estamos destruindo não só o ensino, a aprendizagem, aliás, de algumas crianças, como nós estamos destruindo a terapia que algumas daquelas crianças estão tendo necessidade de fazer, porque o bullying baixa a autoestima. Aí a gente lá na nossa clínica recebe a criança num dia completamente diferente do dia anterior. Ela está totalmente inalcançável e a gente não sabe o que aconteceu. Quando você vai ver, ela sofreu bullying na véspera, no colégio que ela estava. Então, sofreu bullying, sofre mesmo, não há dúvida. Então, essa é uma coisa das mais importantes, é a insistência nossa no controle anti-bullying em todas as instituições. Não só nas... E além das assembleias internas com os alunos, eu trabalhei na LBV, aqui em Itabuna, né? Uhum. Eu sou de Itabuna e moro aqui no Salobrim. E lá a gente fazia essas assembleias, que a gente trabalha com contraturno escolar. Quando eu trabalhava, né? O aluno, um turno está na escola, o outro está na LBV. E, principalmente, a gente percebia
que a situação, porque nós nascemos limpos, vamos dizer assim, né? É o ambiente que vai determinando nossos comportamentos, pensamentos e nossa subjetividade perante a vida e o olhar que nós vamos ter pelo mundo. E trabalhar de vez em sempre palestras psicoeducativas com as famílias, que é de onde vem o fruto que essa criança traz dessas discriminações, do que é propagado, do que é permitido, do que eles passam para essas crianças no dito que é o correto comportamento que pode ser feito com o outro. Sem dúvida. É sempre um desafio, né? Que é sempre alguma coisa um pouco fora do nosso trabalho terapêutico, é o alcance dessas outras áreas em que vão atuar na nossa criança, na criança que está com a gente, né? E o trabalho com os pais é fundamental, não há dúvida. A gente viu agora o trabalho com os professores, que realmente também é fundamental. São os dois elementos, os dois focos que a gente tem que ter, né? A sala de aula e... Professor, sabe o que foi que eu percebi? Que o trabalho que a gente faz na clínica é o último, é o pingo do pingo, não tem... E a gente sempre chama isso os pais e fala. O que seria de nós? Não tem como. E eu não sei como é que tem alguns profissionais, né? Não estou aqui criticando, de psicologia, que consegue trabalhar sem fazer essa junção. Porque eu não sei atender criança sem fazer a visita escolar, sem fazer esse vínculo professor, sem estar ouvindo mãe, sem estar trazendo mais algumas coisas, mais algumas pessoas. É um cuidador, é a babá que passa mais tempo com a criança do que a própria mãe, conhece mais a criança do que a própria mãe. Então, assim, não tem como não trabalhar assim desse jeito. Existe. Porque a gente é só a pontinha do iceberg. Vocês, professor, que é a escola e a família que representa, é que dão todo o eixo, todo é o alicerce, é a base principal para a criança. Por isso que a gente tem que estar em contato permanente para mostrar para eles quem são esses alunos deles, quem são esses filhos deles, né? Que agora foi interessante que muitos descobriram, né? Que qual é o filho que tem, porque não tinha contato nenhum com o filho e agora está tendo em casa. Então, até isso está acontecendo. Sustos e mais sustos que eles estão levando. Né? Meu Deus! Eu queria deixar aqui uma fala minha como psicóloga, né? Isso é uma coisa particular minha. Não estou criticando nenhum profissional da mesma área minha que fez, mas os psicólogos correrem, né, para a rede social para fazer lives de como interter essas crianças, de como vai ser esse tempo ocioso. Eu ficava assim parada, porque assim, como o senhor, professor, eu tenho uma visão muito crítica positiva. Porque eu vejo que o dom de ser mãe, de estar sendo um cuidador, seja essa mãe coração ou genética, seja de que forma for, é sentir o outro. O outro vai ditando como você vai se movimentar, e você vai se movimentando e o outro dita, e essa troca dialética que existe. E não existe segredo, gente. Não. Só é você estar presente para o outro, para aquela criança. E precisa os psicólogos ir correndo, atividades. Ai, como vai ser? Como é que vai ser agora a gente com essas crianças dentro de casa com tempo ocioso? Gente, como é que era antigamente? Me fala. O professor, onde é que eu baixo? Onde é que eu baixo alguma coisa para usar para meu filho agora? Baixe você. Fiquei assustada com isso. Não, brinque com ele, pegue um carrinho, pegue uma coisa qualquer. Né? Gente! O seu filho, descubra o que ele está fazendo. Então a gente começa a descobrir que pai e filhos não se conhecem, não convivem. Exatamente. Não tem convivência familiar. Na minha escola... Só dormem no mesmo espaço geográfico. Eu tenho feito muito treinamento, né? Eu faço muito treinamento parental, então ficou um pouco mais fácil. Mas as escolas que fazem reunião de pais sem ser treinamento parental, fica mais difícil. Porque você tem os pais lá apenas para falar do filho dele. Você não está falando dele, você tem que falar dele, do pai. Então, o nosso treinamento, nós nunca falamos de filho. Toda reunião de pais, eu não falo de filho. Eu falo deles, pais. A reunião nossa é terapia. Eu faço como um terapeuta, como terapia mesmo, né? Mas é treinamento dos pais. Eu faço uma psicoeducação. Exatamente, é exatamente isso. Que é o que a gente precisa fazer, né? É mais uma tarefa nossa e que é lucrativa, porque você vê o resultado no filho, né? Você preparando o pai, você vê o resultado no filho. Aí a gente vê... Aí eu botei o aluno escolar... sim. Aí tem uma coisa que eu anotei aqui, que é importante a gente ver também, é sobre
o aluno autista, birra ou crise. Isso tem sido perguntado para mim por vários educadores e vários, alguns terapeutas também, e principalmente pais, né? Porque existe a gente vive falando sobre o desenvolvimento da criança, então eu sempre mostro as necessidades reais da criança e as frescuras, as testes que elas fazem com os próprios pais. Isso no caso dos pais, né, das famílias. E que serve também para os professores de educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, e terapeutas iniciantes, né, que estão pegando a criança pela primeira vez. Por quê? Porque é muito difícil para o iniciante e para muitos pais e para muitos professores fazer essa distinção. O que é uma necessidade real da criança e o que não é necessidade e que eu posso impor como limite para ela não fazer. E, no caso do autista, o que é uma crise que o autista não consegue conter mesmo, é uma coisa que vai ocorrer, e o que é uma simples birra, que aí é igual a qualquer criança neurotípica, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente para poder fazer todo esse desenvolvimento e treinar os pais, treinar os professores, treinar os terapeutas, treinar quem tiver com a gente com dúvidas sobre isso, né? No acompanhamento da criança, para saber se é necessidade mesmo ou se é ela testando a gente, nós temos que fazer uma análise da evolução da criança, pegando todos os teóricos que estudaram tudo isso, né? Piaget estudou, Vygotsky estudou, Vallon estudou, Erik Erikson estudou, todos eles escreveram nas suas obras, que eu sempre recomendo a gente ler as obras originais deles, né? E não as obras falando do trabalho deles, que aí é uma interpretação de cada autor, né? Fica uma coisa meio complicada. Embora eu tenha feito isso. No meu livro Afetividade da Educação, eu fiz um apanhado de todas as teorias e conceitos de todos eles, mas a minha observação, junto com outros colegas, dos meus próprios filhos, dos meus próprios netos e dos filhos dos outros, e com isso eu montei uma sequência de necessidades e frescuras. Eu estou chamando de frescura agora que não veio o termo, que é a criança querer uma coisa porque viciou, como a chupeta, por exemplo, a partir do 1 ano e meio, 2, né? Então, com isso, é importante que a gente faça esse treinamento também para as pessoas, tanto as famílias como os professores, eles saberem onde impor o limite e onde é uma necessidade real. Então, a gente sabe, por exemplo, em poucas palavras, né, que aquela fase inicial da criança, ela realmente pode precisar de um mordedor, uma chupeta, uma coisa dessas. E isso não é uma birra, porque naquele momento ele pode necessitar, porque é uma necessidade biológica ele sentir prazer em mamar. Então, esse prazer em mamar está associado realmente a ter que mexer com a boca, ter que mastigar, ter que morder alguma coisa. Então, se ele não se satisfaz, a gente vai ter que realmente fazer aquilo que o fonoaudiólogo não deixa, que é dar uma chupeta para ele. Diga, André. A gente utiliza, professor, nessa situação que é assim, existem as necessidades que são feitas pelas respostas e são condicionamentos que as crianças indicam. Por exemplo, a criança deseja algo. Aí, nesse momento que ela deseja algo, ela faz uma birra e se joga ao chão. Aí, no primeiro momento, o cuidador fala, não pode, e depois cede a esse. Através do comportamento que ele fez, ele acaba lendo no comportamento desse cuidador, que todas as vezes que ele se jogar ao chão e que ele gritar, ele vai ter o que ele deseja. Lógico, e ele vai fazer então, assim, shopping, vai fazer todo exatamente. Então, nós condicionamos, damos respostas positivas para comportamentos negativos e condicionantes, tanto para a criança típica como atípica. Isso é muito normal e a gente faz isso sem perceber. A gente não percebe que está fazendo isso, fazendo esse condicionamento. Cuidado, porque a gente, às vezes, tem a tendência a fazer mais isso com a criança que tem a síndrome. Porque a criança tem que chorar mesmo, faz bico pulmão de lata, já dizia a minha avó, não morre se chorar, não morre se frustrar, não morre nada com essas situações. A mesma coisa é a criança autista. Se ele começa a tomar algo em algum copo,
ele só bebe naquele copo. Eu já tive uma criança na clínica que eu tive. A gente usa a técnica terapia cognitivo comportamental de dessensibilização com empareamento de apresentação de outras possibilidades para a criança. A gente vai dessensibilizando, não é abruptamente, né, com invasão. E existe também que a gente não usa, tanto para a típica como atípica. E ele não ficou sem beber água praticamente 2 dias, a mãe quase morre. Até que conseguimos, porque com autista é muito mais difícil esse condicionamento. Demora mais, não há dúvida. Então, quem tem filhos autistas e quem trabalha com autistas, tem que ter muito cuidado com essas respostas. Muito cuidado com os condicionantes que eles adquirem, que podem ser vital para a vida deles. Exatamente. Vital. E é esse que é o detalhe, ou seja, você falou do exemplo que eu sempre falo e que eu tive com meus filhos, né, de se jogar no chão e se bater. Mas nessa primeira fase, a gente tem que saber que a chupeta pode ser uma necessidade. Agora, nós não podemos atender às birras. Agora, quando a criança passa para a segunda fase, que ela precisa estar se sujando toda, se lambuzando e tudo, que é um problema aos pais que não gostam disso, né? Porque a criança necessita disso, aí ela não precisa mais da chupeta. Então, ela pode gritar, pode espernear, pode fazer o que quiser. Mas se a gente deixar ela com a chupeta, o que vai acontecer? Ela viciou numa coisa que vai criar uma neurose futura. Ainda tem mais isso. Porque futuramente ela vai ter uma insegurança. Uma das neuroses é uma insegurança. Então, a gente tem que saber que agora, chupeta, nem pensar. Ela pode gritar, espernear, bater cabeça, fazer o que já. Então, a gente tem que acompanhar isso para saber quais são os momentos. O momento agora é o momento que toda criança deveria ter, que é se sujar, se lambuzar. Né? Ela precisa disso. Você vê que aquelas crianças... O senhor está falando aí da chupeta. E o celular, professor Roberto? Esse, então, é um... Já vi uma criança, quando o celular descarregou, na minha família, uma criança de 2 anos, pegar o celular e picar lá do nervoso que deu imediato. Meu Deus do céu. É brincadeira? Eu sempre digo, Bill Gates, todos os grandes da tecnologia, tá? Eles nunca deram celular para os filhos dele antes dos 16 anos de idade. Tá vendo? Porque sabe os prejuízos inúmeros, fisiológicos e neurológicos. E a gente está vendo agora, os relatos que eu estou vendo do autista não falante, e que demora muito a desenvolver a fala, a maioria deles, quando você tira o celular, começa a desenvolver. O celular, por algum motivo, tá? Ele está interferindo no início da fala do autista. E, logicamente, ele vai interferir em uma série de coisas da criança neurotípica também. Apenas no autista ele tem um resultado mais imediato. A criança neurotípica pode ficar com traços e comportamentos neuroatípicos, com traços, inclusive, autísticos, porque uma máquina é uma máquina. Nós precisamos de interação do outro. Olho no olho, pele com pele, cheiro, contato. Aí, daqui a pouco, a gente está dando para essa criança neurotípica, com esses traços de comportamentos, vai dar os medicamentos de contenção. Exatamente. Problema, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, o pior não é a gente saber isso. A gente saber isso, às vezes, até é ruim. Ruim porque a gente fica angustiado. Não fale não, professor, que eu saio quando eu vejo na família, nos lugares. Falo. Eu acho que o povo já falava, vê essa chata. Psicóloga assim. Já fala comigo também. Aí, quando você chega e vê um negócio que você... Vem cá, você está dando o celular para seu filho? Mas se eu não der, ele vai espernear. Deixa espernear, meu Deus. O meu mais novo, por exemplo, daqui a pouco está aqui, eu tenho que falar baixo, ele se jogava no chão, né? Em determinadas coisas. Se jogava no chão, aí a gente ficava com medo apenas dele bater com a cabeça e machucar. Põe um tapete e deixa ele lá. Ignora a existência dele. Quando ele parar, aí você vai, se aproxima dele e começa a conversar com ele como se nada tivesse acontecido. Aí ele vê que ele só tem atenção sua quando ele não estiver fazendo birra. Aí você registra, ele registra na mente dele isso, e ele então num supermercado, num shopping, ele sabe que se ele fizer birra, você vai deixar ele lá. E se ele ficar quietinho, ele vai ter o que ele quer. Então, ele já é outro comportamento. Então, isso que a gente tem que passar para os pais, né? Porque aí, eu estou negócio na nossa clínica, às vezes a criança na nossa clínica age maravilhosamente bem, se o pai não estiver lá, né? Na psicologia, por exemplo, a gente fazia questão do pai ficar no andar de baixo, tá? E a criança vai ser atendida no andar de cima.
tá? Porque aí, pelo menos, não tem interferência nenhuma, nem de ondas eletromagnéticas. O pensamento do pai não vai chegar lá em cima. Então, vai botar até chumbo para não passar o pensamento do pai para a gente. Aí, com isso, a gente consegue um atendimento. Aí, quando chega na hora do pai, muda tudo. Por quê? Nós precisamos da terapia do pai. Então, o ideal é todo pai de autista passa primeiro no psicólogo. Tá? Vai começar a fazer um tratamento psicológico e depois leva o seu filho para o fonoaudiólogo, para o terapeuta ocupacional, etc. Mas o pai tem que estar no psicólogo, antes de mais nada. O filho também, às vezes, se o pai estiver no psicólogo, talvez nem vá precisar de um tratamento psicológico do filho, porque o resultado de um tratamento psicológico do pai interfere positivamente na relação pai-filho, que vai diminuir as necessidades de tratamento do filho. Eu tenho visto isso constantemente. Lógico, o ideal é que o filho também precise, senão o André perde o emprego. A gente precisa ter Mas como o senhor disse, professor, eu estou aqui para trabalhar, para ser desnecessária. Exatamente. Apesar de eu ter a minha profissão, muito eu fico triste, pensativa e pendorosa do jeito que eu vejo a humanidade caminhar em passos largos. Nem diga, é o que eu mais fico desesperado aqui. Outra coisa interessante que eu anotei aqui para não esquecer de falar é sobre assim, nesse finalzinho do módulo, eu falo também do protocolo, tá? Aí, no final, eu falo uma coisa importante. Nós sabemos também que nas legislações tem, eu não me lembro qual delas eu tenho um vídeo meu que eu destrincho todas as legislações, né? Em que a criança pode ter o seu tempo de aula reduzido, o seu tempo de escola reduzido e tal, porque é comum as crianças com alguma comorbidade, um transtorno e uma síndrome se cansarem com mais facilidade, isso é natural. Elas se cansam mais facilmente e a gente não deve insistir muito, porque o estresse numa criança dessa vai prejudicar, lógico, todo o seu desenvolvimento. Então, quanto menos a gente faz. Surpresa minha. Quando nós exigimos, mesmo há alguns anos, que todas as minhas salas de aula fossem obrigatoriamente inclusivas com a terapia de dinâmica grupal, e que os alunos estão sempre em grupo, são protagonistas da própria aprendizagem, nunca mais nenhum autista, nenhuma criança com deficiência se sentiu cansada. Acabou. Não teve mais cansaço. Quando acaba a aula, eles levam um susto, porque eles estão o tempo todo como se estivessem brincando. Então, eles não precisam sair daquele ambiente para relaxar. Eles já estão relaxando na própria aula. Então, por isso é que eu achei fantástico isso. A gente acabou, não existe mais essa história de ter alguém, como no caso seria o cuidador, né? De levar a criança lá para fora, porque ela se cansou. Não cansa, porque está o tempo todo numa atividade lúdica. As atividades acabam sendo ludicidade. Fora que, nesse processo, a gente sempre pede aos professores para sempre reservar por exemplo, se vamos fazer um roteiro para os alunos estudarem o sistema solar, né? Então, a gente sempre pede aos professores para, quando estiver se aproximando de uns 15 minutos antes de terminar a aula, 10 minutos antes de terminar a aula, para todo mundo para fazer uma questão do roteiro, para todos fazerem aquela questão. Que questão é essa? Uma questão que sirva para todo mundo. E no caso do sistema solar foi fácil. A última questão para todo mundo é todo mundo no chão, fazendo a pintura dos planetas, lua, tudo, aquela coisa toda. Então, aí as crianças mais velhas adoram também isso. E aí mistura. Aí você vê naquela bagunça, todo mundo no chão, papel jogado, lápis de cor e tudo. Todo mundo é autista, não autista, todo mundo pintando, um compartilhando com o outro. É um momento de integração fantástico. Que isso, lógico, não é fazer sempre, né? Porque senão vira rotina, não é interessante. Mas toda vez que um professor resolver fazer uma coisa dessa como a última questão do seu trabalho na sala naquele dia, né? Então, os professores agora estavam reunidos com o meu filho ontem, sexta-feira, anteontem, tentando bolar como fazer isso na aula virtual, porque foi uma coisa que eles não tinham conseguido, e a professora de Educação Física conseguiu. Ela está fazendo toda a tarde, fazendo Educação Física com todos, e incluindo os incluídos, lógico, né? Mas aí é fácil, porque são atividades físicas, de equilíbrio e tudo. E a vantagem é que
nessa atividade da tarde, as mães que têm alguma tarefa para fazer passaram as tarefas para de manhã, porque elas querem participar da educação física de seus filhos de tarde, que está fantástico. Até competição eles estão tendo, competição de pular corda, e aí as mães que estão dizendo, meu Deus do céu, se não fosse essa aula de educação física de meu filho, eu estaria imensa de gorda, porque eu estou comendo demais aqui nesse processo de recesso, né? de pandemia. O pessoal não para de comer, não tem o que fazer, vai para a cozinha, faz uma coisa e come, né? Vai comer, come. Aí agora, de tarde, pelo menos estão fazendo atividade física, já é uma grande coisa. Né? Ou seja, essa é uma das coisas. Né? A outra, que eu também anotei para a gente não deixar de falar, que a gente está terminando, é a gente estar atento, eu já falei em outros casos, mas nosso processo, sempre às potencialidades e habilidades dos nossos pacientes. Né? Isso é importante, que a gente nunca sabe quem vai descobrir as potencialidades deles. Então, daqueles métodos fala disso, e o nosso a gente faz sempre. E uma coisa que nós estamos fazendo para descobrir essas potencialidades, e que nós estamos recomendando a todas as escolas fazerem, e os terapeutas recomendarem às escolas também, é o seguinte: o aluno, quem não tem, toda escola normalmente tem uma tal da feira de ciências, uma apresentação geral do ano, tipo feira de ciências. Né? Nós tínhamos também feira de países, diversos tipos. Agora não, a gente só um tipo de feira de ciências. Por quê? Porque nós focamos no desenvolvimento da criatividade, da inventividade e da descoberta, que é o que mais vai fazer os garotos se desenvolverem para o mercado do trabalho. Né? Todo ano tem a feira de ciências. Aí, o que nós fazemos? Os alunos com algum transtorno ou síndrome, eles imediatamente, desde o início do ano, eles já são incluídos num grupo de pesquisa. Já. Então, já vai para um grupo de pesquisa, junto com os 2, 3 alunos neurotípicos, e esses 2 a 3 alunos neurotípicos são preparados para que esse aluno incluído seja partícipe ativo das pesquisas que eles estão fazendo, dentro do nível dele. Aí os professores têm que estar atentos. Né? Então, mas o resultado que nós estamos tendo é espetacular, porque esse aluno nunca foi incluído em nada nas escolas que ele passou. Eles sempre foram acompanhados pelo tal do professor auxiliar, né? O professor ao lado dele. Então, a feira, todo mundo apresenta. Agora, ele e o mediador dele para falar alguma coisa. Coitado, está isolado. Então, agora não. Eles todos estão num grupo. E, normalmente, antigamente, nós escolhíamos o grupo. Agora, com essa continuidade, o que está acontecendo? Os próprios alunos neurotípicos, eles ficam disputando o especial, aquele especial, porque eles acharam maravilhoso essa participação de um aluno com um nível muito inferior ao dele, e como eles podem fazer esse aluno evoluir. Então, é interessante que, na hora da apresentação da feira, eles colocam de propósito partes importantes que o cara possa falar, para ele falar, ele mostrar, e todo mundo participa. Né? Fica uma coisa muito bacana. Então, e essa é uma ideia que eu estou passando para todas as escolas, que tem dado certo na minha. É utilizar esse processo de uma feira, tá? Que no nosso caso é sempre feira de ciências, nós temos 2 anuais, para que esses alunos especiais, que são nos incluídos, possam sentir que têm capacidade de desenvolver criatividade, inventividade e descoberta. Aí a gente já sabe que esse é o caminho da autonomia deles. Eles vão ser autônomos um dia. Aí nós fizemos uma coisa que foi puxada pela necessidade do autista e serviu também para os alunos neurotípicos, que foi o seguinte: chega no final do ano, a Feira de Ciências nossa é em setembro. Acabou a Feira de Ciências, os alunos todos continuam nos seus próprios grupos, tendo 2 aulas por semana de inventividade, criatividade e descoberta. Então, tem um professor encarregado de manter os alunos em inventividade, criatividade e descoberta durante o ano, até o final do ano. E eles continuam desenvolvendo o mesmo projeto que eles apresentaram na Feira de Ciências. Para quê?
para que em março do ano seguinte, assim que iniciam as aulas, tenha a feira de continuidade científica. Então, os alunos chegam de férias, primeiro dia de aula, eles já estão no primeiro dia de aula, reunidos em seus grupos, aí entre os alunos que foram matutados naquele ano, né? E continua o desenvolvimento para 3 semanas depois, esse ano foi o Carnaval, eles apresentaram a feira de continuidade científica. Isso fez o quê? Os autistas, que estavam acostumados a uma rotina junto com esses colegas, passaram as férias inteiras junto com esses colegas, fazendo o trabalho de continuidade científica. Então, não houve queda no desenvolvimento dos autistas. E não houve queda no desenvolvimento de ninguém. Porque, com isso, a gente viu que os alunos neurotípicos também precisariam estar fazendo alguma coisa durante as férias. Porque a escola, quando chega as férias, a gente vai para a França, todos nós, né? A gente vai para Paris, passa as férias em Paris e deixa as crianças aqui. Né? E as crianças ficam abandonadas. Né? Quando a gente volta de Paris, a gente vê, nós estávamos aprendendo coisas lá, a cultura europeia, aquela coisa toda, né? Estou falando isso, a mulher está doida para ir há 10 anos que eu não consigo sair daqui, com família. Né? Então, o que acontece? Eles estão atrasados, eles regridem na intelectualidade. E com uma atividade dessa, de estar se preparando para apresentar a sua própria atividade da feira 3 semanas depois de voltar das aulas, mudou tudo. Fica todo mundo... E até em casa fica melhor, porque eles não ficam... Os pais não ficam desesperados, porque os pais não ficam desesperados só agora. Esse desespero dos pais agora, eles também têm durante as férias. O mesmo processo ele tem durante... Só que eles já estão acostumados, eles vão se preparando para ficarem desesperados com os filhos em casa nas férias. E agora eles não estavam preparados. É só isso, a diferença é só essa, que eles ficam. Eu sei porque o nosso calendário escolar é entregue desde o início do ano e tem mãe que liga para mim e diz: essa escola dá muito feriado, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho no feriado em casa. E o feriado já é feriado oficial, nacional, já está previsto desde o início do ano. Né? Então, essa atividade faz com que as crianças, independente do pai querer ou não, está ativo em casa. E isso é uma ideia que eu estou passando para as escolas para fazerem por causa dos autistas, que para eles é alguma continuidade que eles vão ter e mantém o desenvolvimento deles. Senão a gente fica só com as terapias, né? Os autistas, por exemplo, durante as férias só tem as terapias, mas não tem o desenvolvimento educacional. E se tiver uma coisa dessas, a gente mantém também o desenvolvimento educacional. Tá? É uma coisa que a gente está fazendo, nós estamos fazendo direto. O outro logicamente, são as outras reabilitações. Então, as reabilitações que nós sabemos, já falamos, cada um tem a sua especificidade. A fonoaudiologia, a terapia ocupacional, etc. Né? Ufa! E é isso. Ou seja, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês. E o módulo está aí, os anexos, como eu falei, é só para vocês terem, mas é bom vocês estarem atualizando. Sempre, né? Manter sempre atualizado todos esses anexos. Ficar atento a... Mantenham-se, né, informado inscrito no canal nosso do YouTube, que aí vocês vão se manter informados sempre. Porque nós vamos agora partir para tentar descobrir se a gente vai conseguir fazer algo que evite o disparo do autismo nas crianças cujo biomarcador der que ele vai ser autista quando ele tiver 3 anos e meio, 4 anos. Então, se a gente conseguir realmente alguma coisa que indique esse caminho, nós vamos começar a divulgar. Né? Nós vamos tentar fazer experiências agora em relação a isso. Então, vamos ver. Né? Eu não sei ainda, não consegui falar com Stanford, com a Universidade de Stanford, na sexta-feira. Vou ver se segunda eu consigo falar com eles, porque ele já tem gente estudando isso e tentando desenvolver isso. São pessoas de educação e de terapia lá, né? São terapeutas, inclusive é um grupo de terapeutas ocupacionais ligados a uma escola ligada à Universidade de Stanford. Então, ver o que eles estão idealizando e aí eu vou passando para vocês para a gente fazer também, para a gente tentar também
desenvolver alguma coisa nas nossas clínicas, nas nossas experimentações, porque se a gente descobre uma coisa dessa, vai ser uma maravilha, você conseguir pelo menos diminuir, né? Sabendo que a criança vai ser autista, você já começar agora um trabalho de prevenção dos sintomas, em vez de redução, prevenção dos sintomas. Então, isso pode ser uma coisa possível, acredito que seja, né? Vamos ver se a gente consegue. Vocês não viram, ninguém sabe, então, das duas alunas que não apareceram, né? Que foi Márcia Kelly e Louze Carla. Vou perguntar a Daniela. Professor, Oi. vai ter alguma atividade avaliativa? Já teve, vocês já tiraram todos de 9 para cima. A atividade foi a nossa Certo. E agora vocês lerem e qualquer dúvida que tiverem, qualquer relato que quiserem, passem para mim, tá? Para a gente poder manter contato direto e ter o melhor resultado possível, né? O que a gente puder fazer para nossos resultados serem super eficazes é conosco mesmo, é a gente tentar. A nossa missão é essa, né? E como é que a gente faz para entrar em contato com o senhor, professor Roberto? Tanto o WhatsApp, você já tem aí, né? Tem o WhatsApp, que eu acho que está no... Seja o WhatsApp... Está no grupo. Está no grupo, né? Seu WhatsApp. Naquele... Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui por via das dúvidas. Pô, não está aparecendo o chat agora. Tá aqui. Vou botar aqui. O WhatsApp é esse aqui. É o mais rápido, né? Então, o WhatsApp é 719-9624-1011. Aí me incluam logo e é o mais rápido vocês mandarem. Lembrem apenas aquilo. Eu leio o WhatsApp em 3 a 4 momentos no dia. Tá? Por quê? Porque se eu abro o WhatsApp na hora que vocês mandarem e eu estiver em algum outro lugar, aí na hora que for uma coisa para eu responder, eu vou acabar perdendo. Eu não vou achar mais. Então, eu tento só abrir o WhatsApp na hora que eu estiver no estúdio, né? Está disponível. Agora, o ideal mesmo, que aí eu não tenho como perder, é o e-mail. Aqui, ó. robertoanderson@gmail.com. Então, o e-mail não tem como perder, manda uma mensagem, aí é tranquilo para mim. Ela fica gravada, então na hora que eu abrir, tranquilo, né? Roberto Anderson, tudo junto, né? Tudo junto, Roberto Anderson, tudo junto, @gmail.com, tá? E o canal do YouTube, eu acho que é o principal, né? Porque lá, todo dia tem uma entrada minha. Esse é o canal, né? youtube.com/Roberto Anderson. E todo dia tem no /live, no final, tem uma live. Você tem 2 lives, uma live 12:30 e uma live 9:30 da noite. 9, 9:30 da noite. Tá? 12:30 e 9, 9:30 da noite tem uma live onde a gente fala o que está acontecendo, coisa de meia hora só. A gente vê o que tem de mais importante que está acontecendo e respondendo também alguma pergunta que seja de interesse geral. Tá? Então, é esse aí, youtube.com/c/robertoanto/live. Tá? Ok? Aí, com isso, a gente mantém contato direto. Mandem seus relatos. Estou à disposição. Ok? Muito obrigada, professor. Parabéns a vocês pela nota maravilhosa. Obrigada, professor. Tá? Ótima participação. Obrigada, professor. E até o próximo encontro nosso, que eu não sei se vai ter outra matéria, mas se tiver, fazer um prazer. Tomara. Ok? Forte abraço. Obrigada, professor. Professor, tem outra matéria? Eu acho que tem. Tem, né? Tomara que tenha. Eu tenho a impressão que Rafaela me falou de uma outra matéria aí. Ótimo. Vocês estão já em que semestre? Que eu sou da primeira turma. A nossa segunda. Essa é a segunda Turma, Bea. Segunda sua turma. Quem está aí? Meire Jane. Oi, Merijane. Pois é, vocês estão Uma turma. Tem Vocês estão em que módulo, aliás, semestre? Rossane, Michele, Merijane e Andréia da outra turma, né? E quem não chegou foi Louze Carla, não sei como é que ela é chamada. Acho que é Carla, que não veio, da primeira turma. Gostei muito da experiência da aula, da videoaula.
Eu também gostei muito, porque eu acho que é mais fácil até Excelente. Né? Gostei também. Eu estava falando para meu filho aqui, eu não sei se eu vou me acostumar a voltar para as aulas presenciais. Tem Muito isso. legal. É tão fácil, quer dizer, exceto quando deu aquela zebra, né? Hoje de manhã. Mas é muito... Acontece, é normal. Porque é mais... Nós estávamos na reta final da pós e agora parou com a pandemia e todo o grupo da gente da segunda turma votou só pela presencial, inclusive eu, mas eu estou achando que a gente vai ter que terminar essa pós virtual. Com certeza. Eu acho que ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu estou dando aula direto assim também, dando palestra, fazendo curso. Merijane, a gente tem que rever, ver com a turma, viu? E a outra... Porque eles têm uma resistência em relação à aula à distância. A experiência foi excelente. Para mim foi a mesma coisa. O mesmo nível de aprendizagem. Fora nem voltei a favor, mas eu gostei. Você quer tomar um café? Só ir na cozinha e pegar. Ou seja... Podia estar bebendo meu cafezinho aqui com canela o tempo todo. Botei minha carne passar no fogo. Você me deixa com água na boca e eu não consegui, não tem canela aqui em casa. Sem falar que tem algumas pessoas que moram distante, quando era presencial, ficava difícil, né? Exatamente. Não, Agora tem algumas pessoas da pós... acessível para todo mundo. E estão continuando, estão concluindo assim, Andréa. A gente pode fazer a opção. Eu vou concluir assim, virtual. Teve alguns colegas nossos que poder juntar quase 50 pessoas dentro de uma sala? Quando que vai poder? A opção só foi em relação ao módulo. Agora, a partir de agora, né, não sabe quando é que nós iremos voltar, devido a essa pandemia, então... Nós temos a opção agora, é excelente, né? Eu achei quando e como iremos voltar? Pois é. O voto é pela sala de aula virtual, eu acho fantástico. Vamos falar isso no grupo dela. Eu estava reunido agora, tendo uma formação, e essa formação tinha gente de Pixuna do Pará, Aurora do Pará, Passo Fundo no Rio Grande do Sul, Erechim no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas, Rio de Janeiro, Macaé, no Rio. Quando é que a gente vai poder reunir todo mundo de uma vez só? Não tem como. Merijane, eu aconselho nós entrarmos em contato com a Realiza. Não bote nada no grupo, não. Porque causa aquele oforô, e aí cada um diz uma coisa, muita gente, cada um com seu pensamento. A turma não é brincadeira não, viu, professor? E todo mundo tem direito de achar o que é melhor para si, né? Mas eu, no momento, para mim, eu vou entrar em contato com a Realiza para terminar essa pós virtualmente. É outra coisa. Nossa, eu achei fantástico. E falta poucos módulos, do grupo da disciplina, né? E tem outras facilidades. Agora sim, na nossa aula passada foi pelo WhatsApp. Eu odiei. Também não gostei. Não aprendi muito. Desse jeito aqui no Zoom, pelo Zoom. Muito melhor. Aí mostrando slide. Mas na outra aula foi através do WhatsApp, mandando áudio. Foi muito ruim. Não. Foi péssimo. Também não gostei, não. Tem que ter sala de aula. Tem que ter sala de aula mesmo. É sala virtual, não existe, então não foi aula. Virtual. Isso não é, professor? E aqui a gente ainda vê as colegas, a gente vai passando, vê as colegas, interagem. Não, ainda tem ótimo. E até na sala de aula, a gente não consegue essa relação. Verdade. É incrível, muda tudo. É por isso que meus professores, nós estamos aprendendo novas coisas. Nós já deveríamos estar até utilizando, como essa minha aluna, não sei se falei para você, acho que falei, que ela tem uma deficiência auditiva e que o professor, além da aula virtual, passa para ela as aulas no YouTube e manda ela acionar a legenda. É fantástico para ela. Fantástico, Então, ela agora assiste a aula virtual também, na sala de aula virtual, mas ela pega a mesma aula com o professor no YouTube com a legenda. Então, ele conseguiu 2 câmeras, faz ao mesmo tempo, então ela está se relacionando com os colegas e está lendo o que o professor está falando com muito mais facilidade. Eu acho que eu fiquei com a resistência, professor, porque uma vez eu comecei a fazer uma pós à distância de psicologia jurídica, e aí eu abandonei pelo meio. Mas é diferente, porque assim... É diferente, EAD é outra coisa. Diferente. EAD é ruim. Quando cria o espaço virtual da sala de aula, aí é outra situação. Aqui é uma sala mesmo, uma sala... Eu adorei, simplesmente adorei. Sem dúvida, é outra coisa. Muito. Muito bacana.
Bom, gente, agora então eu vou... Passo, gente. Um outro grupo de Resto de final de semana para todos. Se cuidem, previnam-se. É bom. A questão de cada um de vocês. Tchau. Tchau. Para todo mundo.